Graça e paz a todos, aos meus queridos irmãos e aos amigos que nos ouvem neste momento. Gostaria de compartilhar da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, mais uma vez hoje à noite. Aliás, como é bom nos ocuparmos daquilo que realmente importa, daquilo que verdadeiramente alimenta a nossa alma. Muitos de nós andamos sedentos e famintos espiritualmente porque não estamos buscando na palavra de Deus o verdadeiro alimento que fortalece a nossa vida espiritual. A palavra de Deus é o nutriente que todo ser humano, que todo pecador necessita para encontrar respostas para os seus muitos questionamentos, para encontrar sossego para o seu coração, para encontrar paz para a sua alma e encontrar finalmente razão para a sua existência e passar a viver uma vida que seja maravilhosamente vivida na presença de Deus. Eu sou o pastor Melquisedeque, pastor da Igreja Batista Canaã, em Araguaína. E eu quero compartilhar com os queridos ouvintes, meus irmãos e meus amigos, a palavra de Deus que vem do Evangelho de Mateus no capítulo 15, a partir do versículo 18. Jesus diz: "Mas o que sai da boca do homem vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina." Jesus, essa passagem que li, faz parte de um contexto maior em que Jesus está se dirigindo a dois grupos. Primeiramente, Jesus está respondendo a uma questão que foi levantada por líderes religiosos judeus. Jesus estava numa região chamada a região de Genezaré, com seus discípulos, e ali Jesus fez vários milagres, curou alguns enfermos, mas vieram de Jerusalém alguns judeus, fariseus e escribas, para assistirem o que estava acontecendo em Genezaré. E eles fizeram uma pergunta a Jesus. A pergunta que fizeram está no início do capítulo 15. Eles perguntaram: "Por que os teus discípulos comem sem lavarem as mãos?" E foi isso que ensejou a resposta de Jesus Cristo sobre o lavar as mãos. Quando Jesus conclui o que disse com: "Essas coisas contaminam o homem, e não o comer sem lavar as mãos." Os judeus misturavam a sua tradição com os ensinos de Deus, que foram passados aos judeus, inclusive por Moisés. E eles então faziam das tradições parte desses ensinos sagrados. E a isso Jesus então faz uma ressalva. E de uma maneira inclusive muito forte, porque no decorrer do texto, Jesus os chama também de hipócritas. Por quê? Porque eles estão se preocupando com as coisas exteriores. E Jesus se sentiu obrigado a lhes explicar sobre o que qual a diferença que existe entre aquilo que está no exterior em relação àquilo que está por dentro. É aí onde Jesus diz e defende os seus discípulos da crítica feita pelos religiosos, pelos escribas e fariseus.
o fato dos seus discípulos comerem sem lavar as mãos. Jesus então chama a atenção para isso, dizendo que o que entra pela boca do homem logo vai passar pelo estômago e pelos intestinos, e o corpo vai se livrar daquilo que entrou pela boca. Ele disse: isso não contamina o homem. O que contamina o ser humano é aquilo que sai da sua boca e que passa primeiro pelo seu coração, que aliás Jesus deixa bem claro que é lá do coração que surgem as coisas mais perversas, os maus desígnios. E ele se refere a algumas dessas coisas, como sendo o adultério, prostituição, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias e a muitas outras coisas. Ele diz, quando a pessoa abre a sua boca, passa o que ele vai falar por esse coração contaminado, por esse coração que é responsável pela realidade em que vive o mundo, inclusive o mundo de hoje. As maldades que há no nosso mundo, em várias áreas da sociedade, elas são produto do coração dos seres humanos. Líderes maldosos e malvados, líderes mal intencionados, pessoas que olham para o seu semelhante e os exploram, pessoas que maltratam uns aos outros com palavras, que ferem uns aos outros literalmente, que assassinam uns aos outros, que se matam às vezes por coisas banais. Jesus diz, é isso, essas atitudes que saem de dentro do coração do ser humano, que contamina o homem. Nós vivemos em um mundo em que nós não podemos negar que o nosso mundo é um mundo manchado pelo que está por dentro do coração dos homens. Não por aquilo que o homem come, recebe como alimento para o seu corpo, mas as maldades que ferem o espírito, a mente, o coração, as coisas que certos pais dão para os seus filhos através de palavras, de ensinos, de ações e reações, e que formam no coração dos seus filhos e na mente determinados comportamentos e reações que eles levam pelo resto da vida, às vezes sofrendo através daquilo que receberam, porque levam consigo agora um espírito magoado, ferido, doente, que muitas vezes vai a uma certa idade e tem que passar por médicos, por psicólogos, por psiquiatras, às vezes coisas que saíram da boca de alguém de forma tão ferina, que causou uma grande ferida na alma dessas pessoas. Esse é o mundo em que vivemos. Talvez você possa, inclusive, se identificar com alguma coisa que tenha ferido a sua vida. Mas há uma solução para isso. E a solução para que as coisas comecem a mudar em relação ao nosso mundo é o homem começar a se livrar das coisas ruins que estão dentro do seu coração, das malvadezas, do pecado, da má intenção, dos comportamentos reprováveis que os homens têm e praticam à luz do dia, dos seus vícios, da sua forma de tratar os seus familiares, das suas palavras ferinas, da sua má intenção, dos seus gestos e comportamentos que causam escândalo e promovem dissensões por onde passam, inclusive no seio das suas famílias. Jesus teve um encontro com uma mulher, a qual nós conhecemos como a mulher samaritana, no capítulo 4 de João. Depois de conversar com essa mulher e descobrir a sua real situação, a real situação do seu coração, que a levava a ter um comportamento que não era de fato aceito pela sociedade em que ela vivia, mas ela praticava aquilo e vivia uma vida que ela simplesmente não tinha se atinado, se concentrado e visto os seus erros. Jesus abre o seu coração para isso. E eles conversaram na beira de um poço, lá em Samaria.
Jesus então, depois dessa conversa com aquela mulher, Jesus diz: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Jesus está falando de transformação de dentro para fora. Aliás, as mensagens bíblicas, especialmente dadas e proferidas pela boca de Jesus, sempre têm a intenção de transformar vidas. Há muitas pessoas que são transformadas pela palavra de Deus. O Evangelho tem esse poder. O Evangelho tem a intenção de salvar vidas quando entra no coração de pecadores e começa a modificar a forma de ser, de pensar, de se comportar, de responder, de refletir. A palavra de Deus tem esse poder de fazer de uma pessoa completamente enrugada, destruída pelos seus pecados, completamente prejudicada por causa do que há no seu coração. O Evangelho tem o poder de limpar essa vida e substituir aquilo que é mortal por aquilo que dá vida abundante, vida eterna. Jesus então se coloca para essa mulher à beira do poço lá em Samaria, e ele diz para aquela mulher que ele tem sim a água melhor do que a água do poço. A água do poço você bebe, a água que você bebe todos os dias, você volta a ter sede. Mas para a alma que é sedenta de transformação, de vida, de paz, de um comportamento que o leve inevitavelmente a ser vitorioso, Jesus se coloca como sendo aquele que tem essa água. Ele diz que a água que ele der a qualquer homem, a qualquer mulher para beber, essa água se fará dessa pessoa uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Não mais pecados que comandam, não mais mentiras, não mais traições, não mais adultério, não mais prostituição, mas santidade pela transformação feita, pela presença real do Salvador de vidas no coração de pecadores. Jesus se coloca como sendo aquele que pode fazer isso na minha vida e na sua. Transformar os nossos corações, para que quando abrirmos as nossas bocas, possa sair somente aquilo que pode ser útil para ajudar a quem necessita de uma mão amiga, de uma palavra de conforto, uma palavra de edificação. Isso só acontece quando Cristo transforma corações de pecadores empedernidos em vida transformada e santificada pela presença dele, centrado nesses corações. É isso que Jesus Cristo veio para fazer. Não são as coisas exteriores, mas são os valores que ele agora coloca no coração de quem o recebe como Senhor, como a fonte eterna da água viva, para que essa pessoa possa se tornar também outra fonte, que possa contagiar outras pessoas e levá-las à transformação pela fé em Jesus Cristo. Você gostaria que Jesus fizesse isso na sua vida hoje? Gostaria de abrir o seu coração e dizer: Senhor, transforma a minha vida e faz de mim uma verdadeira fonte que jorre aquilo que é bom, inclusive para a eternidade. Faça isso. Convide a Jesus. Prove-o na sua vida. E você receberá dele perdão dos pecados e o dom da vida eterna. Senhor, nos ajude para que sejamos receptivos à tua palavra. E assim possamos ser transformados e santificados por ela, para a tua glória e para o bem do mundo que está ao nosso redor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus o abençoe.